Salve, jovem senhor, jovem senhora, jovem jovem. Meu nome é Nilson Ricardo e esse é o canal O Cinquentão. Tudo bom? Tudo certinho? Quer saber o que é o canal O Cinquentão? Vou te explicar rapidinho, tá bom? Então o que acontece? O canal Cinquentão é a visão deste cinquentão aqui, que viveu os anos 80 e 90 de uma forma ampla. Como uma forma ampla? Falando para você sobre motos, carros, quadrinhos, filmes e por aí vai, tá bom? Então o que vai acontecer? Você vai saber do que acontecia naquela época, na visão de uma pessoa que viveu realmente aquela época, tá certo? Tá joia? Então tá curioso de saber como é que funcionava os anos 80? Os anos 80, os anos 80, burro. Bem, então vamos lá? Quer saber como é que é? Então vamos começar. Esse primeiro vídeo é o primeiro vídeo do canal e eu vou falar para você como funcionava o mercado de motos, o que nós tínhamos basicamente de motos naquela época. Então vamos começar. Nos anos 80 nós tínhamos uma visão o quê? Peraí, para um pouquinho, para. Vou voltar um pouquinho antes dos anos 80, ali, final dos 70, para você ter uma ideia de como é que eram as coisas. Até 1976, nós podíamos importar motos, carros, qualquer coisa que fosse. Até mesmo pessoa física, não precisava você ter empresa, nada. Você poderia importar para você mesmo uma moto, um carro, qualquer coisa, né? Só que em 1986 as importações foram fechadas. Então só quem poderia importar alguma coisa, um exemplo, vamos supor, você tem uma empresa e você monta um escritório no Brasil, naquela época, montava um escritório no Brasil, e aí você poderia trazer da sua marca de outro país, poderia trazer para cá e montar aqui ou fabricar aqui, e aí você poderia, mas como pessoa física não poderia mais. Então o que aconteceu? Em 1976 as importações foram fechadas e aí o que sobrou para o nosso mercado? Bem, as motos que nós já tínhamos naquela época, que já vinham de importações, né? E nacionalmente o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos, claro, já tínhamos Honda, já tínhamos Yamaha, mas principalmente a Honda trabalhava em sistema de CKD. O que é CKD? Eles trazem um produto, né, ou no caso a moto, traz para o Brasil, desmontada, monta e vende. Esse é o sistema CKD, não tem fabricação, não tem o fabril, né, mesmo do produto. Já na parte da Yamaha, não, a Yamaha já fabricava uma moto aqui, nacional. Você não sabia? Né? Então eu vou te contar agora. Por quê? O que acontece? Muita gente acha que a primeira moto fabricada no Brasil foi a Honda CG 125. Não. A primeira moto fabricada no Brasil foi a RD 50, em 1974, antes do fim das importações. Era a cinquentinha da Yamaha. Aí você vai perguntar, ai Nilson, mas a cinquentinha não é danada, é muito ruim. Ai. Não. Essa cinquentinha, que é a amarradinha, totalmente diferente do que você pensa no motorzinho cinquentinha hoje em dia, que o pessoal usa em bicicleta, né? Era bem diferente. Na verdade você vai ver a foto dela aí, era uma moto normal, como nós temos agora, né? Tanque de combustível, tal, câmbio de 5 marchas, só que com uma, vamos dizer assim, uma potência e assim, falando no português, bem, andava muito. Pelo fato de ser uma cinquentinha, andava muito. Eu até tive uma e a moto era muito legal. Bem, então nesse cenário, quando chegou em 1976, fecharam as importações, acabou tudo, não vem mais nada importado,
E agora aquele desespero, o que a gente vai ter agora? Calma, calma, calma. Como eu falei, a Yamaha já fabricava a RD50, e aí, claro, aí vem em 1976 aquela que seria a moto mais fabricada no Brasil, mais vendida no Brasil, campeã de vendas até hoje. Claro, hoje em dia, com uma atualização, parte mecânica, cilindrada, parte de injeção eletrônica, antes quando foi lançada era carburada, até o aumento de motor de 125 para hoje em dia 160, né, que chegou a 150 e por aí vai. Bem, essa era a CG 125. E aí foi um estrondo. Por quê? Porque como nós estamos vindo de uma época de fim de importações e também pela crise do petróleo, o barril do petróleo estava muito caro, a gasolina era muito cara, não pense que é só agora não, naquela época também. Então a gasolina muito cara, tal, o que acontecia? Você queria economia de combustível, aí você tinha então agora a opção da CG 125 da Honda. Você tinha performance, você queria andar muito, eu quero acelerar. Aí você comprava uma Yamaha 2 tempos, motorzinho 2 tempos, rendia muito, manutenção extremamente barata, fácil de fazer, só que não, com a durabilidade não tão grande quanto o motor, como foi o da CG, que era um motor 4 tempos. Durabilidade bem maior, economia de combustível, e aí foi aquele sucesso e tal. Então aí começamos os anos 80 com alguns lançamentos, né? Na época foi uma coisa maravilhosa, a nossa primeira média cilindrada, lançada também pela Honda, lá em 1980, a CB400. Cara, que moto maravilhosa. Gostosa de andar, confortável, andava bem, muito, e tinha aquela coisa, o que o brasileiro sempre sonhava em uma moto nacional, o botão de partida. Ela tinha um sistema de pedal, óbvio, né? Tinha um sistema de pedal para você fazer a moto pegar, mas também tinha o famoso botãozinho de partida. Ah, aquilo foi uma maravilha. Meu Deus, que coisa boa. Bem, isso foi em 1980, né? Eu nunca tive uma CB400, mas já tive o prazer de pilotar uma, e uma moto extremamente prazerosa para você andar. Como eu falei, muito conforto, torque, andava muito para a época. Claro, hoje em dia, motos de 250 cilindradas andam praticamente a mesma coisa que uma CB400, mas para a época era o que nós tínhamos de bom, de melhor, era maravilhoso, maravilhoso. Bem, a Yamaha, ela já seguia uma tendência um pouco mais para esportividade. Por quê? Porque em 1982 ela lançou uma moto que eu tive algumas, e era uma moto extremamente rápida, ágil, uma moto leve, e nas mãos de um piloto habilidoso, ela incomodava o pessoal de CB, que era a RD Z125. Não era a RD 125, tivemos a versão RD, que era uma versão, vamos dizer assim, de cidade, né, da RDZ, mas a primeira, lançada em 1982, 82/83, foi a RDZ 125. Vou botar foto dela aí, você vai ver. Uma moto maravilhosa, um design muito esportivo, rabeta levantada, a rabeta traseira dela tinha duas aletazinhas, tipo duas asas, um tanque de 16 litros, guidão mais baixo. Era uma moto maravilhosa. Eu tive algumas motos dessa, nunca tive problema. A moto era maravilhosa, maravilhosa mesmo. Bem, só que daí a Honda teve aquela sacada. Qual sacada? Bem, na época, entre 70 e 80,
as nossas estradas eram horríveis, eram, não, ainda são, eram horríveis e muito buraco, muita estrada sem pavimentação, sem asfalto. O que a Honda fez? A Honda foi lá e começou a fabricar no Brasil a gloriosa XL 250R, isso em 1982. Pense numa moto, para nós, né, era uma Big Trail nacional, motor 250, motor japonês, claro, né? O famoso motor melancia, para quem tem a minha idade sabe por que o nome é melancia, né? Por causa do formato das tampas laterais, parecia uma melancia, então era a XL 250 melancia. Aí câmbio de 6 marchas, extremo conforto, banco super confortável e a suspensão ProLink. O que é a suspensão ProLink? É um monobraço, né? Um monobraço não, é uma suspensão monoamortecida. Em vez de nós termos o bichoque, né? Um amortecedor em cada lado da balança, nós tínhamos um amortecedor central. E aí ela tinha altura elevada ao solo, conforto, era uma moto maravilhosa. Também tive algumas. Também tive algumas, porque ela chegou ao ponto de ser, logo que foi lançada, virou sonho de consumo de 9 em cada 10 brasileiros. Era uma moto extremamente confortável e, pelo que eu falei, as estradas eram ruins, então era uma moto que se adaptava a qualquer terreno, a qualquer lugar do Brasil que você morasse. Você poderia ter uma XL e poderia mandar em qualquer lugar. Isso fora o pessoal que acabava depenando a moto para andar em trilha e fazer off-road e por aí vai, né? Nessa linha, um pouquinho depois, praticamente junto ali, né? Um pouquinho depois, a Yamaha, não podemos ficar atrás, porque a Yamaha de trail, a única coisa que ela tinha no final de 70, início de 80, era a Yamaha TT 125, que era uma trail, era uma moto de cidade com a pegadinha de moto trail, não era bem uma moto trail, né? Então a Yamaha disse, não podemos ficar atrás. Então eles lançaram o quê? Lançaram a Yamaha DT 180. Nessa época, pelo modelo dela, você vai ver na tela, ela era apelidada de linguicinha, a famosa DT linguicinha, pelo fato do tanque dela ser um pouco mais, ele era arredondado e um pouco mais comprido. Comprido. Era um pouco mais comprido, né? Então era conhecido como a DT linguicinha. A moto com praticamente a mesma arquitetura da XL 250, né? Suspensão em estilo ProLink, né? Que era com mono amortecida, suspensão mais alta, só que, claro, diferente da Honda, com um motor de 2 tempos. Então ela foi muito utilizada para o pessoal andar fora de estrada, pelo fato da leveza dela, leveza de motor, leveza de quadro, era uma moto mais manobrável para você andar no meio do mato. Se eu tive DT? Tive. Também tive uma DT 1990, maravilhosa, moto muito gostosa, só que diferente da XL, você tinha uma autonomia bem melhor. Por quê? Porque a XL, pelo fato do motor ser 4 tempos, ela era bem mais econômica do que a DT, pelo fato de ter motor 2 tempos, né? E nessa época de anos 80, nesse período, foi uma coisa muito louca, porque assim, muitos fabricantes montavam às vezes, fabricantes fora do Brasil, montavam às vezes pequenos escritórios com pequenos galpões e faziam um sistema CKD aqui, né? Como as importações estavam fechadas, então eles montavam escritórios, montavam um galpão, algumas poucas concessionárias e montavam o quê? Montavam por via CKD, como eu já te expliquei. Exemplo da alemã Simpson, né, que trouxe a MZ250, tem foto aí agora para você ver. A MZ250 era uma moto de, como o nome já diz, 250 cilindradas, só que com motor
dois tempos com tecnologia alemã. Era uma moto, né, prazerosa para andar, muito gostosa. Eu tive uma, infelizmente andei só 2 vezes, porque, meu Deus, o que incomodava aquilo. Ai, meu Deus do céu. Se na época eu puxasse muito cabelo, eu ficava careca. Bem, mas é assim. Mas era uma moto prazerosa para andar. E ela tinha uma característica bem, aliás, duas características bem distintas, bem engraçadas, né? Estranhas, sei lá como é que você vai querer falar isso. Pedal de partida dela, ela não tinha partida elétrica, somente a pedal, era do lado esquerdo. Você tinha que ser canhoto para fazer a moto pegar. Do lado esquerdo você batia o pedal, fazia pegar. E a chave dela não é uma chave comum, como estamos acostumados com as chaves comuns de moto, né? Chave normal, né? Não, ela era um pino com um rasgo na ponta, você inseria ali no painel e ali tinha 4 ou 5 posições. Uma era só para você fazer pegar, né? Para dar o contato. Outra era farol, outra era só farolete, era uma coisa maluca, uma coisa de outro mundo. Só que acabou não vendendo muito, por esse problema que eu falei, porque como era sistema CKD, era só montada aqui, não era fabricada aqui, aconteceu o que? Aí problema de peça, assistência técnica e por aí vai. Era muito complicado mesmo. E tivemos várias motos nesse mesmo sistema de CKD. Então, até nem vale muito a pena. Se você quiser, é óbvio, né? Óbvio que aqui quem manda é você. Se você quiser que eu faça um vídeo específico, Nilson, faz um vídeo específico da MZ, faço para você. E, faz de moto tal, eu vou lá, pesquiso e vou fazer, faço um vídeo exclusivo só dessa moto para você, se você tiver curiosidade, tá bom? Bem, aí, continuando aí nos anos 80, eu falo mais em Honda e Yamaha, porque na verdade eram as duas empresas que até hoje, na verdade, né, ou até hoje em dia, Honda e Yamaha detêm mais de 90% do mercado nacional. O resto são as outras marcas que têm pequenas fábricas, né, então nem se compara. Então, na época, o que aconteceu? Ali em 86, mais ou menos, 86 para 87, para ser mais específico, a Honda lança aquela moto que seria o sonho de consumo de muitos brasileiros ali, já quase um pouco mais da metade dos anos 80 para os 90, que seria a Honda CBX 750F, a famosa 7 gal. Aí, quando foi lançada essa moto, cabeça do brasileiro explodiu. Era uma moto fantástica de 4 cilindros, 750 cilindradas, e a moto era linda, ela era semi-carenada, né? Às vezes você pode olhar em fotos, eu vou colocar foto de uma agora, às vezes você pode olhar em fotos na internet e ver ela totalmente carenada. Não, ela veio depois, aquela era a CBX 750F, a Indy, ele era totalmente carenada, mas a primeira, ela era conhecida como Hollywood. Por quê? Ela era semi-carenada, carenagem apenas na parte de farol, né? E as cores dela eram as mesmas cores do cigarro Hollywood, que era o cigarro dos anos 80, né? Muito famoso pelas suas propagandas e tal. E aí ela foi apelidada de CB Indy. A moto era maravilhosa, fantástica, linda, linda, linda. E para o brasileiro que estava acostumado com motos até, no caso a nossa maior moto nacional era a CB400, você pegar uma 750 era uma loucura. Bem, a Yamaha, não querendo ficar muito atrás, o que ela fez? Ela foi lá e trouxe também em 86 a famosa Viúva Negra, que era conhecida nos anos 70 por ter o nome de Viúva Negra, que foi a RD 350 LC. Cara, essa moto... Bem, a CB eu não cheguei a andar, a 750, não cheguei a andar, não tive esse prazer, só de ouvir o ronco, sim, porque ela tinha um ronco maravilhoso.
Mas a RD 350 eu cheguei a dar uma volta, uma vez, de um amigo meu, e meu Deus, a moto é um canhão. A moto é o verdadeiro canhão. Pelo fato dela ser com um motor 2 tempos, 2 cilindros, bicilíndrica, o que acontece? Mesmo a Yamaha tendo uma válvula, a válvula YPVS, que era para controlar, para ela ter mais força em baixas rotações, porque o que acontece? O motor 2 tempos, em baixas rotações, ele não tem muita força. Ele só vai crescer a partir de uma certa rotação e aí ele explode e é aquela pancada, aquela loucura, né? Então a RD 350 tinha o YPVS para controlar isso. Então até uns 3.000, 3.500 giros ela era meia xoxa. De 3.500 para frente era uma loucura, loucura. Bem, então é o seguinte, não esquece, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, porque o canal O Cinquentão tá chegando, tá bom? E chegou com tudo. E aí a gente vai fazer, se tudo der certo, de 2 a 3 vídeos por semana. Aí deixa aqui nos comentários qual o assunto que você quer sobre os anos 80, quadrinhos, filmes, motos. O próximo vídeo a gente vai falar sobre carros, tá bom? E é o seguinte, não saia do vídeo ainda. Porque no finalzinho eu vou colocar uma préviazinha, um pedacinho de um vídeo de um carro de um amigo meu, que é um carro dos anos 90, só que ele tem assim uma apimentadinha. Gostou? Ah, ficou curioso, né? Ah, ficou curioso. Ele tem uma pimentinha. Então vou deixar agora, vou me despedir de vocês, deixando aquele abraço, agradecendo a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então não saia daí porque coladinho tem só uma préviazinha do videozinho do carro desse amigo meu que eu vou fazer uma matéria aqui pro canal, tá bom? Então eu tô indo embora, fiquem com Deus, muito obrigado, tchau, fui!